Aí está. Para nós, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à equipe da casa, o convite da Marisa, de toda essa diretoria, essa casa tão querida, irmã mesmo do Cefa, por estarmos aqui na manhã de hoje, uma manhã linda de domingo, não é? Compartilhando com vocês alguns pensamentos, algumas ideias sobre essa questão do amor. E para nós iniciarmos esse estudo, nós trazemos Joana de Ângeles com essa definição que eu gosto muito, baseada nesses dois livros, O Garimpo do Amor e Amor Imbatível Amor. Quem nunca leu, por favor, leiam. São obras maravilhosas e certamente a casa deve ter aí as obras de Joana na biblioteca. Mas ela começa com essa definição que eu gosto muito, dizendo que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. A gente olha a beleza disso, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Assim é o amor. Mas se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Então, ela começa com essa definição, falando da doação, falando da divisão, falando do servir, não é mesmo? O objetivo, então, desse estudo é a gente fazer uma análise partindo do macro para o micro. Partindo do macro, certamente nós vamos iniciar falando sobre o amor de Deus pelas criaturas, o amor como a maior potência da alma e a compreensão das formas de amar. Bem, para falar do amor de Deus sobre as criaturas, é preciso que a gente observe o que está ao nosso redor, especialmente falando da natureza. Então, se a gente parar para começar a observar as cores, por exemplo, das flores, dos pássaros, são cores que até hoje nenhum pintor conseguiu imitar exatamente, chegar naquele tom, são perfeitas. E aí nós vamos caminhando, né? Quando a gente vai ver as cachoeiras, nós vamos vendo os rios, os formatos das montanhas, que parece que Deus desenha isso, né? Pinta isso com os próprios dedos. Nós vamos ver também a harmonia dos astros. De onde vem tudo isso? E é o milagre do nascimento, né? O nascimento. Veja vocês, e aí a gente implica o quê? A lei da reencarnação, que é perfeita, que é a lei da justiça, a lei da genética. E tudo isso envolvido em quê? Em algo muito maior, que é esse amor que Deus nos traz. E aí nós vamos chegar à perfeição do corpo humano e do que ele é capaz de realizar, sem contar com todas as descobertas científicas em que nós estamos sendo testemunhas, não é verdade? Bem, aí ficamos imaginando que para os materialistas ou para as pessoas, os ateus, que não acreditam em absolutamente nada disso, como é que se processa enxergando tudo isso que a gente tem ao redor, de onde vem? Hoje nós sabemos que os cientistas já chegaram a uma conclusão de que o Big Bang não pode ter provocado tudo isso, porque uma explosão ela não provoca organização. Ao contrário, ela provoca uma desorganização, não é verdade? Então, os cientistas já estão chegando a essa conclusão que deve existir o que eles chamam de um design inteligente por trás disto tudo, porque isso não surgiu do nada. Então, aí a gente parte desse amor de Deus como a generosidade de trazer todas essas belezas para a nossa vida, desde as pequeninas coisas até as maiores, como nós vimos. E de nossa parte, será que nós estamos amando a Deus da mesma forma? Como está a qualidade do nosso amor? E ao nosso próximo? Para amar ao próximo, devemos primeiro
nos amar? Então, são questionamentos que nós vamos levantando, e aí nós vamos lembrando daquela máxima no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: para amar a Deus, em primeiro lugar, é necessário colocar o bem, o amor em ação. Não é ficar em adoração inerte, é a gente se movimentar. E para isso, o que nós devemos fazer? A máxima de Mateus: amar ao próximo como a si mesmo. Simples assim, porém não é tão simples, não é? Para nós. Quer dizer, a máxima, uma frasezinha: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Será que a gente faz isso? Será que nos momentos que nós somos mais rudes, nos momentos em que nós ofendemos alguém, nos momentos em que nós sabemos que estamos magoando, nós lembramos dessa máxima? Puxa, e se alguém fizesse isso comigo? E se alguém fosse grosseiro dessa maneira comigo, ou fosse mal educado, ou me magoasse, ou me traísse, ou não fosse leal à minha amizade, como eu me sentiria? Mas muitas vezes nós não estamos do lado, não nos colocamos no sapato do outro, do lado de lá. Nós estamos mais preocupados com o que nós sentimos. Então, essa máxima, que é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, ela é simples na teoria, mas na maior parte das vezes nós escorregamos aí, nos esquecemos dela. Muito bem. Por falar em amor, nós não podemos deixar aqui de lembrar que a caridade é o maior ato de amor que existe. E aí entra a nossa parte, né? Nós, às vezes, não temos condições de fazermos grandes coisas. Então, a gente sempre, né, tem algumas desculpas. Quando eu tiver tempo, eu vou me envolver num trabalho voluntário. Ou quando eu tiver mais dinheiro, né? Tem os pensamentos grandes, as ideias grandes. Quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou abrir um orfanato, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente sempre fica nessa condição de quando eu puder, quando eu tiver, quando eu sobrar tempo, quando eu me aposentar, e o tempo vai passando. E aí a gente se lembra de Madre Teresa, que é aí, né? É um tapa na nossa cara. Nem sempre podemos fazer grandes coisas, mas sim podemos fazer as pequenas coisas com um grande amor. E o que são as pequenas coisas? É o nosso dia a dia. É a nossa postura diante da vida, a nossa postura diante do outro. Então, essa caridade que a gente imagina que é algo grandioso, que muitas vezes não está ao nosso alcance nessa encarnação, seja porque temos as nossas limitações, ou seja porque não temos condições mesmo, mas nós podemos transformar isso em algo muito menor. Em ao menos fazer nas pequenas coisas. O que são essas pequenas coisas? A gente começa sendo caridoso conosco mesmos, ou seja, entendendo as nossas limitações, nos perdoamos para isso passar para o outro, ser mais tolerante com os outros, perdoar as ofensas. São pequenos atos que acabam sendo incorporados na nossa vida. E pequenas coisas, por exemplo, é muito louvável, sim, a caridade material. Normalmente a gente doa coisas, mas coisas que normalmente também não precisamos mais, né? A gente dá daquilo que já não nos serve. Então, vamos ao encontro do sofredor, vamos ao encontro daquele que realmente precisa. E essa prática da caridade, por exemplo, a gente fala muito em trabalho voluntário dentro da casa espírita. E é interessante, a Rosana, aqui dessa casa, uma vez foi fazer uma palestra lá no Cefa e falou algo que ficou marcado. Muitas vezes nós vamos fazer esses trabalhos sem sentir, né? A gente vai porque sabe que é importante, é para o nosso progresso espiritual, então nós vamos meio que empurrados, mas na verdade a gente não sente, não é aquela coisa que, domingo eu vou lá, que a gente vibra, não, mas a gente vai assim mesmo. Não importa, vamos fazer mesmo sem se sentir, porque isso é um treino. É um treino para que a gente chegue num momento em que vai fazer falta, vai fazer parte da nossa vida. Eu sempre comparo isso à atividade física, porque atividade física, eu dei aula de educação física há muito tempo, de ginástica, né, em academia. A educação física é uma coisa muito antiga. Mas, enfim, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas chegam porque são obrigadas
a fazer uma atividade física? Porque passou por um infarto, porque está com problema de diabetes. Enfim, o médico falou, ou vai, ou muda seu estilo de vida, vai começar a fazer uma atividade física, ou você morre. Então, um infartado, ele acaba achando um tempinho na sua agenda, ele acaba colocando como prioridade acordar às 5 da manhã, porque é o único horário que ele tem para fazer uma caminhada, porque ele quer viver mais e quer viver com qualidade. Ele vai feliz? Claro que não. Quem é que gosta de acordar às 5 da manhã, né, no escuro, às vezes no inverno, para ir caminhar no parque? Ninguém gosta, mas ele vai. Assim é a prática da caridade. Aí ele começa a ir 1 semana, 2, 3, 4, 5, 6 meses, e ele vê a mudança no corpo dele, não só fisicamente, mas aqui, psicologicamente. Ele começa a perceber o bem-estar que isso vai trazendo a ele. A autoestima melhora, a disposição melhora, uma coisa ligada à outra, ele começa a se alimentar melhor. Tudo isso começa a ficar menos doente, começa a se sentir menos cansado. Então, ele começa a perceber os benefícios e ele abraça essa atividade. Ele fala, agora não largo mais. Então, ele antes ia 1 vez por semana, passou a 2, 3, agora ele vai todos os dias, porque ele se sente bem. O benefício que vem para ele é muito maior do que o sacrifício de ir e acordar cedo. Assim somos nós, com os trabalhos voluntários, com a prática da caridade. No começo, a gente pode ir e, às vezes, vai sem vontade, né? Vai porque faz parte do grupo, fica chato se a gente não for, isso e aquilo. Mas é um treino. Com o tempo, aquilo vai fazendo tão bem, aliás, faz muito mais bem para quem faz do que para quem recebe. A gente recebe muito mais do que doa, que passa a fazer parte da nossa vida. E quando a gente se afasta, a gente sente falta. Eu não sei se acontece com vocês, mas a gente vem no centro, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana, e de repente faz uma viagem. Fica 1 mês sem aparecer no centro. A gente sente uma falta, não é? Fala, a turma, os estudos, as palestras, a gente sente falta alguma coisa aqui dentro. Então, é assim que funciona. É um treino para o amor. Assim como nós treinamos e fazemos os nossos músculos crescerem, ficarem em forma, assim é a prática da caridade. Vamos treinando, 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 e vira uma postura de vida. Muito bem. Voltando para Joana de Ângeles, ela faz um estudo muito interessante e saindo do macro, né, que falamos do amor de Deus, e descendo para o micro, ela no livro Amor Imbatível Amor, ela faz uma classificação muito interessante a respeito dos tipos de amor, da qualidade do nosso amor. E aí a gente começa a falar um pouquinho do amor infantil, do juvenil e do amor maduro. O infantil e o juvenil se misturam muito, são muito parecidos. E aí a gente vai começar a ver onde é que a gente está se encaixando aí. Então, o infantil é aquele amor que tem aquele caráter possessivo, ambicioso, tem a questão da posse, do controle, a inquietação, uma ansiedade, né? A cobrança de carinho, cobrança de atenção. E a necessidade muito de ser amada. Tudo isso caracteriza esse amor infantil. É o dominador, aquela pessoa que pensa primeiro em si, depois no outro. Que se mistura muito com o amor juvenil. Também aquela questão do ciúme, do controle, da insegurança, de ficar checando o telefone do outro, querer saber a senha para entrar no WhatsApp, aquelas coisas de rede social que causam uma confusão danada na vida dos casais. Muito bem. Mas aí ela fala desse amor maduro. Esse eu acho que é o sonho de todo mundo, né? O amor maduro, que é a confiança suave, doce, tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve executar em favor do outro. É o tempo todo pensando em se doar, em fazer o bem ao outro, em deixar o outro feliz. É a compaixão dinâmica, isso é maravilhoso, a não posse. Ninguém é de ninguém, não é? A não dependência, não criar relações dependentes, aquela codependência. Porque se um se afasta ou se um desencarna, o outro morre também, porque não aguenta.
a não exigência de presença, de carinhos, de nada disso. São benesses do amor pleno, pacificador e o mais interessante disso, imorredouro. Então, ela está falando aqui do verdadeiro amor, porque mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, como a morte de um dos parceiros, mesmo que se alterem as manifestações da afetividade do ser amado, né? O casal envelhece junto, evidentemente já não tem mais aquele fogo, aquela paixão, aquela coisa. É um amor que dura, que permanece, mesmo que o outro parta, ele continua sentindo. É um amor libertador, confiante, indestrutível. Então, são aqueles casais que a gente olha, que vêm nessa jornada, envelheceram juntos, e existe assim uma harmonia tão grande entre eles. Eles se comunicam pelo olhar, pelos gestos. Existe algo ali indestrutível. Os dois parecem que estão blindados, não é verdade? Bem, Joana de Ângeles ainda continua nesse livro falando sobre os tipos de amor. Então, na Grécia Antiga, existiam essas 3 palavrinhas, eros, filos e ágape, para identificar os tipos de amor. Historicamente, fica bastante difícil separar um do outro, porque eles em determinado momento, eles se misturam. Então, ela começa identificando o amor eros como o amor-paixão. Quem nunca passou por um amor-paixão? O amor-paixão é aquele amor express, né? Ele tem uma duração, segundo os estudiosos, os psicólogos, uma duração máxima de 2 anos. 1 ano, 8 meses, 2 anos, e aquele tem a expiration date. Simples assim. Então, você encontra a pessoa, esse é o amor da minha vida, encontrei finalmente. Calma. Aí vai, anuncia, coloca lá na rede social, engaged. Ela falou sim, aquelas coisas, né, aquelas declarações de amor que a gente olha assim, você fala, meu Deus, fala direto para a pessoa, não precisa anunciar para o mundo. Né? Então, anuncia e vai aquela troca de carinhos, de declarações. É o amor express, a gente já começa identificando. Aí passa um tempo, passa um ano, já não é mais a mesma coisa, porque tem aquela história que nos primeiros 6 meses de um relacionamento, a gente não mostra realmente quem a gente é, né, gente? A gente mostra um representante nosso, né? A gente concorda com tudo que o outro fala, a gente gosta de tudo que o outro gosta, o outro adora passar o domingo inteiro assistindo o canal de esporte, a gente odeia, mas a gente está lá de parceiraça firme, assistindo o canal de esporte e torcendo mesmo sem entender nada. Aí ele gosta de filme de violência, de nave espacial, e a gente detesta. Aí a gente vai, apoia, acha tudo lindo, maravilhoso. Mas isso só nos primeiros 6 meses, porque é o nosso representante que está falando. Nós que estamos na fase da conquista. A hora que está aqui, muda tudo. Ah, não, futebol hoje, pelo amor de Deus, está louco, eu vou perder meu domingo assistindo futebol aqui. Esse filme, não. Você vai para uma sala, eu vou para o outro. Aí começam, né, a gente se mostrar realmente quem nós somos. E é natural que assim o seja. Então, muitas vezes, esse amor, ele é o express mesmo, ele vem e daqui a pouco vai embora. Porque a gente criou tanta expectativa que ele é igualzinho a mim, gente, ele é igual. Meu Deus do céu, começa que tá com alguém que é igual, você quer um espelho seu, né? Você não quer alguém para trocar, para aprender, né? Para discutir diferenças. Claro que também não vai ser tão diferente assim, né? O 880. Mas alguém que não seja exatamente como você. Porque então a gente nem cresce, né? Você está com um parceiro que vai aprender e você vai ensinar, é uma troca. Então, nós olhamos as estrelas do mesmo jeito. Tá bem, mas que estrelas vocês estão olhando? Então, é aquele amor que a gente tem que ter cuidado, né? Estou apaixonado no segundo encontro, muito cuidado, porque é o amor eros falando aí, é mais o desejo do que o amor maduro, o amor imorredor, aquele que permanece realmente. Bem, aí ela coloca esse amor filos. Esse amor filos ou filia, né, uma palavra que vem do latim,
ele é muito bonito, porque esse é o amor-amizade. É o amor entre duas pessoas que se amam. Aristóteles, difícil para mim essa palavra, Aristóteles, ele dizia que ninguém poderia viver sem esse tipo de amor, o amor philos, o amor filia, porque ninguém pode viver sem amigos. E é verdade, não é? Então, é aquele amor de companheirismo, de parceria, que todos nós temos, o best buddy, né? Aquele amigo que se liga para estar ali para todas as horas, para qualquer problema, que você pode ligar de madrugada, ele está ali, vai largar tudo para te atender. Esse amor é maravilhoso, porque é um amor também duradouro. E aí nós vamos percebendo que numa relação de amorosa entre o casal, ele vai passando por essas fases. O problema, porque normalmente vai começar ali, né? No amor-paixão, no eros, que pode e deve se transformar no amor philos ou filia, que é o amor-amizade, desenvolvendo essa cumplicidade, essa amizade, para aí, talvez, né? Porque aí nós vamos falar um pouco desse amor ágape, que parece que não está muito no nosso nível ainda, mas é importante que a gente conheça. Então, esses tipos de amor, eles se misturam. E aí a gente pode começar individualmente a analisar qual é a qualidade do meu amor. Meu amor está na faixa do infantil, do juvenil, do maduro. Eu estou ainda na fase do amor eros. Tudo bem se estiver na fase do amor eros, maravilhoso. Mas que ele se transforme, que ele não fique só aí. Porque se ele ficar só aí na questão do desejo, ele vai acabar, ele vai embora. Então, não era um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, como nós vimos, além de ele ser maduro, ele não acaba, ele é o quê? Imorredouro, não é verdade? Bem, e aí nós vamos falar do amor eros. Esse amor é a força maior. Do amor ágape. O amor ágape, para a gente ter uma ideia, é o amor que Jesus sente pela humanidade. É um amor tão grande, é um amor de pura doação. É o amor do amante não amado. Dá para entender a dimensão desse amor? Algo que se assemelha ao amor ágape é o amor das mães pelos seus filhos. O amor de mãe, ele é tão intenso que não importa o que o filho faça, o que o filho seja, ela está ali presente. Esse amor não morre, ele não arranha, ele não sofre. Jesus nos amava e nos ama desta maneira, porque embora vendo todos os nossos defeitos, os criminosos, enfim, os assassinos, ele não deixa de amar nenhum de nós. Absolutamente. Ele não concorda com os nossos atos, ele se entristece com as nossas atitudes, assim como uma mãe. Mas ele não nos deixa de amar. O amor está ali. E a qualquer sinal de uma mudança nossa, ele está ali presente. Então, nós temos uma historinha de Chico, que talvez vocês conheçam. Chico Xavier tinha por hábito, aos domingos, fazer visita às penitenciárias, né? Com um grupo de pessoas. E a gente sabe que o ambiente de uma penitenciária é muito hostil, muito difícil, e vibracionalmente falando, mais ainda. E ele ia fazer evangelho com os presos, fazer preces, tudo isso. E perguntaram a Chico o quanto que ele devia de ver os obsessores junto àqueles presos, né? Imagine. E no que Chico respondeu, ele fala: eu não vejo os obsessores, porque estes já conseguiram o que eles queriam. O que eu vejo são as mães desencarnadas, que estão sempre presentes quando eu venho para agradecer e para me incentivar a não deixar esse trabalho, a vir sempre. Então, se nós observarmos nas filas das penitenciárias aos domingos, aquela fila imensa que começa de madrugada
A maior parte das pessoas que estão ali para visitar os presos, quem são? São as mães. Não são as namoradas, não são as esposas, não são os maridos, não são os irmãos, não são os amigos. Esses, muito pelo contrário, eles abandonam. Mas as mães estão ali, trabalham, são uma vida difícil, estão ali com a sua marmitinha, com as guloseimas, enfim, tudo que elas podem fazer. E elas sempre vão enxergar o filho não como aquele criminoso, aquele marginal, aquele assassino. Elas vão enxergar o filho como ela criou, aquele ser amado ao coração dela. Então, não importa o que ele tenha feito, é entristecedor. Elas se entristecem, né? Nós nos entristecemos por eles, sofremos por eles, não concordamos, não queremos ser cúmplices nem endossar esse comportamento. Mas nós não desistimos, jamais. A mãe jamais desiste do seu filho. Então, é o exemplo do amor ágape, desse amor imorredouro, que está sempre ali presente. Então, nós vamos vendo por aí como o amor, como sendo a maior potência da alma, muitas vezes é difícil, né, nós colocarmos em prática. Essa música falou coisas tão lindas, parece tão simples, mas por que a gente resiste tanto? Por que a gente não consegue colocar isso em prática? Por que a gente tem sempre desculpas? Por que nós temos as nossas limitações? Mas é um treino diário, nas nossas pequenas atitudes, num telefonema que você separa um tempinho ali para atender aquela pessoa, num sorriso que você dá no seu trabalho para aquela pessoa que nunca te dá bom dia, sorria para ela, jogue amor, deixe, se nós não podemos fazer as grandes coisas, até as pequenas coisas, por onde passamos, deixar um rastro de alegria, deixarmos um rastro de esperança, deixarmos um rastro de amor, que quem chegue até nós, como dizia Madre Teresa, possa sair sempre melhor do que quando chegou, não é mesmo? Então, são os treinos, né? Nós ainda não conseguimos praticar, sentir esse amor ágape, o amor pela humanidade, mas esses pequenos gestos, como o perdoar, o tolerar, o não julgar, o fazer o bem sempre que possível, certamente sim estaremos no caminho do amor. E quase finalizando, nós não podemos, então, deixar de trazer essas criaturas maravilhosas que, por amor. E o interessante é que elas não estiveram encarnadas num planeta superior ou de região, estiveram aqui conosco, no nosso século. A gente podia esbarrar com Chico Xavier, quem mora lá para os lados de Minas, podia estar pisando no mesmo solo, respirando a mesma atmosfera. Então, são criaturas que conseguiram praticar o amor ágape. Ame até que doa, porque se dói é bom sinal, gente. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, se eles conseguiram, e tantos outros, né, não somente eles, tantos outros em escalas menores, o que falta para nós? O que será que está faltando para que a gente pratique mais? Ao menos nas pequenas coisas. Não podemos ter obras de caridade desse montante, dessa dimensão, mas podemos pequenas coisas. Então, quando a gente fala de não fazer aos outros, né, aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós, que a gente pense duas vezes antes de soltar uma palavra áspera, né, de fazer uma cara, de ofender alguém, que a gente pense antes e se coloque e fala, nossa, por que eu fiz isso? E se alguém fizesse isso comigo, como eu iria me sentir, né? Se a gente tem pessoas subordinadas a nós, que a gente trate bem aqueles que são subordinados, aos nossos funcionários, enfim, olha, tem gente se cutucando aqui na frente. Né? Que a gente pense duas vezes, que a gente trate. Se a gente entra no elevador, dê um sorriso, dê bom dia, nem que ninguém responda, não importa. A gente faz a nossa parte, a gente passa a deixar um rastro, esse rastro de alegria. Olha, aquela pessoa todo dia entra no elevador e sorri, fala bom dia para todo mundo. Certamente isso vai mudar o dia de alguém.
né? Porque às vezes a pessoa acorda tão tristinha, entra no elevador, ali, de repente você entra com um sorriso, fala um bom dia. Isso pode fazer causar um pequeno efeito em alguém, né? A gente nunca sabe. Então, nós gostaríamos de encerrar lendo não é um poema, aliás, é um poema, de Khalil Gibran. Khalil Gibran foi um poeta, um filósofo que viveu um grande amor, um amor proibido e morredouro. E tem a história deles, tem uma história muito bonita no YouTube, se vocês colocarem sobre a história de Khalil Gibran. Ele ficou muito famoso pelo livro O Profeta, não sei se vocês conhecem, é um livrinho de bolso com mensagens lindas, onde ele fala absolutamente tudo sobre amor, porque ele viveu isso. E esse poema se chama, não tem nome, desculpa, ele está no livro do Garimpo do Amor, que Joana escreveu, e fala o seguinte: o investimento no amor é o de maior segurança e rentabilidade. Passou aqui? Aqui. O investimento no amor é o de maior segurança e rentabilidade, porque de sabor eterno, sem perigo de perder-se ou ser defraudado sob qualquer aspecto. Há uma claridade interna que vige no amor, na qual tudo se esclarece e se torna fácil de entendimento. Como luz, o amor é fonte inexaurível de energia benéfica, facultando saúde e promovendo a paz. Enquanto existe, não se lhe extingue a luminiscência, nem lhe escasseia a harmonia. Quando amas, tornas-te generoso e afável, mas não pródigo em excesso ou dedicado em extremo, caso as circunstâncias não te favoreçam com os meios para expores os sentimentos de afetividade e companheirismo. Por isso, ninguém pode prejudicar-te ou desmerecer-te a confiança, em razão da claridade interior que te leva ao discernimento dos parâmetros que devem orientar a expansão da tua afabilidade. Diante do leito do filhinho enfermo, noites a fio, pais abnegados têm forças para resistir a todos os lances dos dramas cruéis, sustentados pelo amor, sem dar-se conta de si mesmos, dos seus limites e das suas possibilidades. Ama, portanto, a cada criatura, especialmente aquelas que não são dignas de amor, como filhos doentes que estão no seio da humanidade, esperando a tua doação, a fim de crescerem e de se libertarem das imperfeições morais em que se firmam. Amando sempre, alcançarás o objetivo existencial e terás resistência para todos os embates que a vida sempre reserva. Esse poema de Khalil Gibran, ele fala da própria vida dele, desse amor que ele teve, imortal, mas que era proibido na época por diferenças sociais, vejam vocês. E essa pessoa o amou em silêncio, e ele a ela, e ela o ajudou muito, né, para promover a sua obra, os seus livros, e está aí até hoje. Vale a pena procurar sobre a história dele, que é muito bonita. E a gente finaliza com um exemplo maior, né, do amor ágape, que um dia certamente todos nós sentiremos. Se é que já não tem muitos aqui entre nós que já sente esse amor. Mas o exemplo maior é o nosso Mestre Jesus, que nos ama incondicionalmente. Muito obrigada, que Jesus fique com todos. Obrigada.